O começo do silêncio. Meu nome é Lourdes. Tenho 78 anos. E até pouco tempo atrás, morava sozinha na casa onde vivi por quase 5 décadas. Gente vai embora, paredes desbotam, mas a alma da casa ainda é a gente. Era o que eu repetia quando diziam que eu devia me mudar, ir para a casa dos outros, ou aceitar ajuda para tudo. Eu gostava da minha solidão, do meu café amargo na janela, do barulho do portão, de cuidar das plantas que já tinham enterrado mais gente que eu podia contar. Mas começaram a me observar como se eu fosse um vaso rachado prestes a cair. Meus netos vinham com frequência, sempre muito educados, mas havia um tom nos olhos, um tipo de pena disfarçada de zelo. A senhora não acha que já deu? Tá muito pesada a rotina para continuar sozinha, vó? A gente pode te ajudar. E eu sorria. Dizia que estava tudo bem. Mentia com a leveza de quem sabe que, se contar a verdade, perde a voz. E eu não queria perder mais nada. Até que um dia eles chegaram com sorrisos grandes demais. É só uma avaliação, vó. O pessoal do lugar é ótimo. A senhora vai adorar. Eu estranhei. Mas fui. Nunca imaginei que não voltaria. O que era avaliação virou adaptação. O que era visita virou transição. Quando dei por mim, minha casa estava fechada. Minhas plantas morrendo. Minhas roupas arrumadas em uma mala que eu não escolhi. E ali, naquele quarto branco com cheiro de desinfetante e saudade, percebi. Meus netos me internaram sem dizer. É para o seu bem, vó. A gente só quer te proteger. Mas proteção sem escuta é só uma forma educada de aprisionamento. Se você já sentiu que cuidaram de você só para te controlar, que disseram é amor, enquanto tiravam sua liberdade, então talvez essa história também seja sua. Se for, se inscreva agora no canal. E continue comigo, porque eu vou te contar exatamente o que fizeram comigo. E o que eu fiz depois. Ninguém me ouviu. O lugar era limpo. Tinha flores artificiais nos corredores e música clássica tocando bem baixinho no refeitório. Diziam que era para acalmar os internos. Mas não era paz, era anestesia. No primeiro dia, me levaram para uma sala e pediram para assinar papéis. Fingiram que eu tinha escolha. Mas a escolha já tinha sido feita por mim, por outros. A coordenadora falava como se eu fosse criança. Dona Lourdes, aqui a senhora vai ter atenção, cuidados, refeições certinhas. Como se minha liberdade fosse só um detalhe dispensável. Como se o fato de eu ter vivido, lutado, criado 3 filhos e enterrado 2, não significasse nada. Na primeira noite chorei em silêncio, não pelo lugar, mas porque entendi que ali ninguém queria saber o que eu sentia. Só se eu estava comendo direitinho ou tomando os remédios na hora. Os dias passavam lentos. As horas se alongavam como fios de lã embaraçados. As visitas começaram a diminuir. Os netos, tão presentes antes, agora só mandavam mensagens pelo celular da assistente. Uma vez por semana, no máximo. Tá tudo bem, vó? Espero que esteja se adaptando. Adaptar? Como se a gente se adaptasse ao esquecimento, ao eco do nome que ninguém mais chama com afeto. Fui me calando. Primeiro por tristeza, depois por estratégia. Falar demais ali fazia parecer que você estava confusa. E mulher velha e confusa vira estatística. Comecei a observar. Tinha uma senhora no quarto ao lado que falava com o espelho. Chamava alguém que nunca respondia. Diziam que era demência, mas eu via nos olhos dela. Era saudade. Outra, costurava todos os dias um mesmo pano. Começava e desmanchava. Começava e desmanchava. Talvez fosse a única forma de ainda sentir que fazia algo com as próprias mãos. Algo só dela. Ali, aprendi que o pior abandono não é o que os outros fazem com você. É o que você é forçada a fazer consigo mesma para não enlouquecer. Me perguntava o tempo todo. Em que momento minha vida deixou de me pertencer? Quando foi que ser idosa virou sinônimo de ser descartável? E no fundo, a pergunta mais dura. Por que ninguém me ouviu?
O dia em que me apaguei. Acordei com o som de rodinhas de cadeira sendo empurradas no corredor. Era o mesmo barulho de todas as manhãs. Mesma hora, mesmas vozes, mesmo tom fingido de entusiasmo. Bom dia, Dona Lourdes. Vamos levantar? Tomar aquele cafezinho? Eu olhei para o teto. Não respondi. Nem por raiva. Só por cansaço. A verdade é que eu não tinha mais vontade de levantar. Não porque estivesse doente, mas porque já não via sentido em ocupar um espaço onde eu não era mais vista. Naquela manhã, me vesti devagar. Engoli o café sem sentir o gosto. Fui ao pátio e sentei no banco perto da cerca. Fiquei ali, horas, sem falar, sem pensar, só respirando e lembrando de tudo que perdi. Não falo de coisas, falo de mim, de quando eu ria alto, dançava forró na sala de casa, de quando cozinhava para mim mesma, e isso me bastava, de quando alguém me chamava de mãe, Lourdes, e não só a senhora. Ali, no meio daquele dia que parecia igual a todos os outros, senti um vazio que não era novo, mas que agora pesava diferente. Era como se eu tivesse me apagado, sem grito, sem drama, só sumido um pouco por dentro. Fui chamada para atividade em grupo. Recusei. A assistente social veio perguntar se estava tudo bem. Respondi que sim. É o que a gente diz quando ninguém quer ouvir de verdade. À noite, deitei na cama e fiquei olhando o teto escuro. Comecei a imaginar o que diriam no meu velório. Era uma mulher forte. Viveu bastante. Teve tudo o que precisava. Mentira. Não viver é o mesmo que morrer devagar. E eu estava morrendo sem que ninguém percebesse. Foi nesse dia que eu me dei conta de algo que doeu mais do que o abandono. Eu estava começando a me abandonar também. A chama que restava em mim, pequena e frágil, estava se apagando. E ninguém ali se importaria. Ali, naquele silêncio, fiz um pacto comigo mesma. Ou eu descobria como voltar a existir, ou iria sumir de vez. E eu não queria sumir. Não assim, não calada, não invisível. A carta que ninguém esperava. Na manhã seguinte, abri os olhos com uma única vontade: escrever. Não para me explicar, mas para existir em voz alta, ainda que no silêncio de um papel. Peguei um caderno esquecido na estante da biblioteca do abrigo. A caneta falhava, mas continuei mesmo assim. Escrevi devagar, como quem sangra com cuidado. Queridos, não escrevo para pedir nada, nem mesmo perdão. Escrevo porque preciso que pelo menos uma vez vocês ouçam minha voz de verdade. As palavras saíam como se estivessem esperando há décadas para escapar. Falei da solidão que escolhi, do silêncio que me davam como se fosse presente, do quanto doeu perceber que me amavam, mas só enquanto podiam me controlar. Vocês me tiraram da minha casa dizendo que era amor, mas amor não tem chave. Amor pergunta. Amor escuta. Amor não interna. Continuei escrevendo, como se letra após letra, eu fosse voltando para dentro de mim. Lembrei de quando segurei cada um deles nos braços, com medo de errar, com esperança de acertar, com tudo que eu tinha. Talvez eu tenha falhado. Talvez vocês estejam apenas repetindo o que aprenderam comigo. Mas hoje, o que me resta é minha consciência, e nela, ainda sou dona de mim. Terminei a carta com uma frase que não veio da cabeça, mas de algum lugar mais profundo. Eu ainda estou viva, e enquanto isso for verdade, a minha história ainda é minha. Dobrei o papel. Coloquei dentro de um envelope. Escrevi os nomes de cada neto com a mesma caligrafia que usava para colocar bilhetes nos lanches deles, anos atrás. Entreguei para a coordenadora. Pedi que fosse entregue sem alterações. Ela quis saber o conteúdo. Disse que era para controle. Respondi com firmeza que era para mim, para que eu não perdesse o pouco que ainda podia controlar. Voltei para o quarto e sentei na beira da cama. Senti o coração batendo diferente. Não por medo, mas por algo novo. Talvez fosse esperança. Ou talvez
fosse só a sensação de finalmente ter me escutado. Naquela noite, dormi melhor. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha falado. E isso, por si só, já era o começo de uma revolução. Quando a porta se abriu, 2 dias se passaram desde que entreguei a carta. E o mundo continuava igual por fora. Mesmo café sem gosto, mesmo refeitório com silêncio disfarçado de educação, mesmos rostos que evitavam o espelho. Mas dentro de mim, algo se movia. Como se a alma tivesse feito um barulho que o corpo, aos poucos, começava a ouvir. Na manhã do 3º dia, batiam na porta do meu quarto. Era a coordenadora, com aquele mesmo sorriso de protocolo. Dona Lourdes, a senhora tem visita. Visita? Me vesti rápido, com as mãos trêmulas. No corredor, a caminhada até a sala de visitas pareceu mais longa que o normal. Cada passo ecoava como se anunciasse algo que eu não sabia se estava pronta para ouvir. Quando a porta se abriu, eu vi. Era Diego, o mais velho dos meus netos. O que sempre foi mais calado, mas que me observava como quem entende sem perguntar. Ele estava diferente. Olhos cansados, barba por fazer e um envelope amassado na mão. Sentou-se à minha frente sem dizer nada por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Eu li sua carta, vó. Fiquei em silêncio. Não sabia o que esperar. Nem se queria ouvir o que vinha a seguir. A gente achou que estava protegendo a senhora, mas lendo aquilo, lendo tudo o que a senhora calou, eu percebi que a gente não ouviu nada. Não era um pedido de desculpa ainda, mas era um começo. Ele tirou da mochila uma segunda carta. Era a cópia que ele havia feito. Disse que tinha lido em voz alta para os irmãos. E que cada um ficou em silêncio depois. Silêncio de quem escuta com vergonha, mas também com verdade. A gente não queria que a senhora se sentisse esquecida. Mas a gente fez exatamente isso, né? Assenti. Sem raiva. Sem lágrimas. Só com a força de quem passou a vida esperando ser ouvida. Diego segurou minha mão. Eu não sei se a gente pode consertar tudo. Mas eu queria saber o que a senhora quer agora. E queria prometer que dessa vez a gente vai escutar. A porta que se abriu não foi a da sala de visitas. Foi a da reconexão, da escuta, da possibilidade de reescrever uma história que parecia já selada. Ali, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que ainda existia espaço para mim no mundo dos vivos, não só como lembrança, mas como presença. As condições da liberdade. Naquela mesma semana, recebi outra visita. Dessa vez vieram todos, meus 3 netos, com olhos marejados e passos tímidos. Era como se estivessem entrando numa casa onde sabiam que haviam derrubado as paredes, mas torciam para ainda encontrar o teto de pé. Fiquei sentada na poltrona, braços cruzados observando. Vó, a gente veio te levar para casa, se a senhora quiser. Pode voltar com a gente. Prometemos cuidar da senhora do jeito certo agora. As palavras vinham com ternura, mas também com pressa, como quem quer desfazer meses em minutos. Eu escutei, sem interromper, e então disse: eu não volto para lugar nenhum onde minha voz não seja ouvida. Eu não aceito mais ser tratada como um móvel frágil. E não quero que me cuidem. Quero que me respeitem. Eles se entreolharam, surpresos. Então, o que a senhora quer? Respirei fundo. Olhei pela janela, onde o sol batia fraco na varanda. Quero voltar para minha casa. Quero minhas plantas vivas de novo. Quero ter uma chave. Quero decidir se preciso de ajuda. E não que decidam por mim. Silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele dos corredores do abrigo. Era o silêncio de quem escuta. Continuei. Se vocês me amam, vão respeitar meu tempo. Me visitem, sim, mas sem invadir. Me liguem, mas não me monitorem. E, por favor, deixem que eu também cuide de vocês, quando puder. Não era um discurso ensaiado. Era um acordo.
comigo mesma. Meus netos assentiram, com lágrimas, com vergonha, com amor. A senhora tem razão, vó. A gente errou feio, mas agora a gente sabe como fazer diferente. Naquele instante percebi. Não era sobre voltar para casa. Era sobre voltar para mim. Voltar a ser mulher, humana, dona do próprio corpo, da própria palavra, do próprio destino. Saí do abrigo 2 semanas depois, com tudo o que me restava. Uma mala pequena, uma carta escrita à mão e uma alma que tinha se recusado a morrer calada. O jardim, que voltou a florescer. Voltar para casa foi estranho. Parecia tudo igual, mas não era. O portão já não rangia do mesmo jeito. As janelas pareciam mais baixas. As cadeiras da cozinha estavam fora de lugar. Era como se minha ausência tivesse mudado a posição do tempo. A primeira coisa que fiz foi ir até o quintal. Lá estavam elas. Minhas plantas, secas, tortas, algumas já mortas. A lavanda que eu cuidava com carinho. Só um galho seco. O pé de manjericão, torto, quase sem folhas. As violetas enterradas sob poeira e indiferença. Ajoelhei ali, no meio da terra dura. Não chorei. Só respirei. E comecei a mexer a terra com as mãos. Com calma. Com presença. Como se cada gesto fosse um pedido de desculpas por ter partido sem me despedir. Passei os dias seguintes assim, replantando, regando. Conversando com a terra como quem tenta lembrar o caminho de volta para si. Os netos vinham com frequência, mas agora eles batiam antes de entrar. Perguntavam antes de opinar, e me ouviam como se tivessem descoberto que minha voz carregava mais do que idade. Carregava história. Começamos a almoçar juntos aos domingos. Não como antes, quando vinham para me vigiar, mas como agora, quando vinham para me encontrar. Uma tarde, enquanto aparava as folhas do hibisco, Diego se aproximou. Vó, o que a senhora está fazendo? Sorri. Salvando o que ainda pode florescer. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu. Tipo a gente, né? Olhei para ele. Exatamente, meu filho. Porque era isso. Eu também estava florescendo de novo. Depois de ser pisada, esquecida, abafada. O jardim virou símbolo. Cada botão que nascia, uma parte de mim que voltava a viver. Passei a cuidar das vizinhas também. Uma senhora viúva que quase não saía mais de casa. Outra que perdeu o marido e o filho no mesmo mês. Comecei a organizar encontros no quintal. Nada grande. Só chá, bolo simples, palavras. Mas ali, entre velhas, sorrisos e terra molhada, entendi. Minha vida não era mais sobre sobreviver. Era sobre fazer sentido. E isso, ninguém mais poderia me tirar. Quando eu voltei para mim, nunca pensei que fosse terminar meus dias assim, inteira. Mais minha do que jamais fui. Por fora, continuo sendo a senhora de 78 anos, com rugas fundas, mãos que já não têm a força de antes e passos mais curtos. Mas por dentro, há uma liberdade que nunca imaginei sentir. Não ganhei medalhas. Não tive final feliz de novela, mas venci. Venci quando recuperei minha voz, quando escrevi a carta, quando disse não pela primeira vez sem medo de parecer ingrata, quando exigi escuta, respeito, espaço. Muita gente acha que velhice é tempo de calar, de aceitar tudo com um sorriso doce e resignação. Mas não é. Velhice é a última chance que a vida te dá de ser quem você realmente é. Sem máscaras. Sem precisar agradar. Sem tempo a perder. Na varanda da minha casa, olho as flores que voltaram a crescer. Elas florescem no tempo certo. Não pedem licença. Apenas nascem. Eu fui como elas. Passei um tempo murcha. Outra parte seca. Mas bastou uma gota de coragem. E uma decisão. Voltar para mim. Meus netos hoje me respeitam como nunca antes. Não porque me temem, mas porque entenderam que o amor que não escuta é só controle disfarçado. Eles aprenderam. E eu também. Aprendi que não preciso mais gritar para ser ouvida, que o silêncio pode ser escolha, não imposição,
e que ser velha não me faz menos humana, me faz mais sábia. Outro dia, Diego me perguntou: Vó, a senhora se arrepende de ter voltado para casa? Respondi olhando para ele com calma. Me arrependo de ter deixado que me tirassem dela sem lutar, mas não me arrependo de ter voltado, porque quando voltei para essa casa, voltei para mim. Hoje, tudo o que eu faço é com consciência, com amor, com presença. Não vivo esperando nada, mas também não vivo carregando o passado como sentença. Meu nome é Lourdes, tenho 78 anos, e agora, mais do que nunca, sou dona da minha vida.